Hey guys, welcome back. Estamos aqui mais uma vez com online content, conteúdo online para vocês. And today we are going to be talking about the work market. Lesson 18, pages 74 and 75. What is the work market? We'll see. But first, a warning, go back and read your book. Se você não pegou o livro, volta lá, pega o livro, tá? Pra gente continuar junto. Belezinha? Então, let's go. Pra gente começar aí, let's see. Today we'll see warm-up, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. And the work market. What is the work market? Já perguntei aí. Work market é exatamente... market é mercado. Então, work é trabalho. Então, mercado de trabalho. Tá todo... all that fun stuff, tá todas essas coisas legais aí de a gente ter que, né, entrevista, toda aquela coisa de lidar com o mercado de trabalho. Let's see what we have to talk about it today. Então vamos lá, warm up. Number one, what was your first job? Eu sei que metade de vocês não trabalham, hein? Eu sei que a gente não trabalha. Mas quem não trabalha? Eu faço a próxima pergunta. If you don't work, what kind of job would you like to have? Se você não trabalha, que tipo de trabalho would you like to have? E é o que eu quero de vocês. Quem tiver esse conteúdo online, vai lá no grupo e posta para mim ou o trabalho que tem ou o trabalho que gostaria de ter. I would like to be a fireman. I would like to be an astronaut. I would like to be a superhero. Tá? Então eu quero que vocês vão lá e me digam what would you like to be? What kind of job would you like to have? Ok? Very good. Let's go on then to words in action. Então prestando atenção, gente, vamos ouvir e falar. Ok? Let's go. Book 2, Lesson 18. Words in action. Telemarketer. Telemarketer. Tá fácil, a gente sabe o que é. É a pessoa que trabalha com telemarketing, é a pessoa que liga pra gente, né? Administrative assistant. Administrative assistant. É exatamente aquela mulher, ou aquele homem, pode ser um homem também, tá? Que lida com os documentos, que recebe e faz ligações, né? Normalmente trabalha perto de um gerente, right? Moving on. Bilingual secretary. Bilingual secretary. Quem é essa pessoa aí? É uma secretária, um secretário bilíngue. Speaks two languages. Fala duas línguas, né? It can be any two languages, tá? Qualquer tipo de duas línguas. Normalmente, second language, English. Moving on. Web designer. Web designer, tá? Web designer, gente, pelo amor de Deus. Web designer não é a coisa, é a pessoa. Tá? Existe uma diferença entre designer e design. Tá? Design é o que um designer faz. Designer com um ER no final, ER, designer, é a pessoa. Então, vamos parar de chegar para as pessoas e falar, você faz designer. Não, ela é designer. Ela faz design. Ok? Very well. Then we have, qual é a próxima, hein? Fishbowl. Fishbowl. O que é isso aí? Fishbowl é o aquário, tá? Basicamente é uma tigela de peixe, né? Mas é exatamente esse aquário que a gente chama, apenas esse tipo de aquário redondinho, tá? De vidro, que a gente conhece aí, é o fishbowl, tá? Quando a gente tem um aquário maior, a gente chama de aquarium mesmo. Bank clerk. Bank clerk. Quem é essa pessoa? É a pessoa que trabalha no banco, é o caixa. Ok? Quando a gente fala de clerk, é exatamente a pessoa que trabalha no caixa lidando diretamente com o cliente. Moving on. Marketing manager. Marketing manager. Manager, a gente sabe quem que é. O cara que manage. É o cara que administra, que gerencia, tá? Então aí é o gerente de marketing. Very good. Próximo. Computer repair technician. Computer repair technician, tá? Então é o técnico de reparo, de conserto de computer, de computador. Tá? Então é o técnico, que a gente chama de técnico, tá? Computer repair technician. Salesperson. Salesperson, esse último aí, tá? No livro tem uma mulher, aqui tem um homem, mas exatamente a palavra salesperson, ela é neutra de gênero, pode ser homem, pode ser mulher, tá? A gente tem salesman e a gente tem saleswoman, tá? É basicamente um vendedor ou uma vendedora. Alright? Let's go on to our blue words. Então vamos lá, prestando atenção, palavrinhas azuis, let's go.
secretary, Secretary é o quê? É a secretária, secretária, né? prescription, Prescription é a receita que um médico passa para você, tá? É uma receita, é uma prescrição. Prescription. helpful, Helpful. O que é helpful? É aquilo que é útil, que lhe ajuda. tips, Tips. Tips podem ser duas coisas aí, tá? A palavra tips tem duas traduções. Uma delas é uma gorjeta, você pode dar uma gorjeta para alguém, é uma tip. Também pode ser uma dica, tá? Uma pessoa quer resolver alguma coisa e você dá uma dica para ela, você está dando uma tip. Por exemplo, uma tip bem comum é always check both sides before you cross the street. Sempre olhe para os dois lados antes de cruzar a rua. That's a tip, tá? É uma dica. Moving on to o quê? interviewer, Interviewer. A gente já falou de interview antes, que é entrevista. Interviewer é a pessoa que faz isso, é o entrevistador. Next we have statement, statement. O que é um statement? Existem algumas traduções, tá, gente? Mas normalmente tem a ver com algo factual, algo real que se disse. Então, é uma afirmação, é um atestado, tá? É alguma coisa que você falou que é verdade. Por exemplo, em filmes, é o testemunho, tá? Quando você é uma testemunha, you do a statement, you take a statement. Moving on, we have insecure, insecure. Parece já um português, né? Insecure, aquela pessoa insegura, aquela pessoa que não tem essa próxima palavrinha aí, ó. confidence, Confidence. Então, a pessoa que não tem confidence, ela é insecure. Se ela não tem confiança, ela é insegura. But when the person has confidence, we can say they are confident, confident. So a confident person is a person who has confidence. Moving on to salary, salary. A little different from Portuguese. Em português, salário é basicamente o que a gente ganha todo mês. In English, we call that wage, and salary usually means what we get throughout the year. Tá? Então, salário, quando você fala salary, normalmente eles vão falar para você, sei lá, 60 mil, 100,000, tá? Que eles vão falar o número fechado que eles ganham durante um ano. Ok? Moving on. during, During. So, during significa durante. A salary is what you get during a whole year. E aí, onde é que a gente trabalha, gente? Normalmente, if you're gonna work, you work at a company, company. So, company são o quê? Companhias, empresas, tá? Company é uma companhia, empresa. whereabouts, Whereabouts. O que seria o whereabouts? Tá? É uma palavrinha bem específica, tá? Whereabouts, você está mais ou menos sabendo que é alguma coisa aí de onde, tá? É o destino ou o paradeiro, ok? It's where a person goes, is where she is where they are right now. Their whereabouts, tá? É o paradeiro. Moving on to firmly, firmly. Então, isso aí é um advérbio. Quando você afirma uma coisa, you say it firmly, tá? Você diz firmemente. Moving on. seriously, Seriously, muito usado como gíria por jovens, tá? Seriously, tá? Seriamente, quando você fala algo de maneira séria, tá? Moving on, let's go to the verbs. to greet, To greet, que é o que? Você cumprimentar uma pessoa, tá? Então, if I'm greeting you, estou lhe cumprimentando, ok? In the past, we say greeted, greeted. In the participle, greeted, greeted as well, tá? Vamos agora para balançar, chacoalhar, também usado quando você aperta a mão, tá? Eles não apertam a mão, eles chacoalham mãos, tá certo? Então, vamos lá. To, o quê? to shake, To shake. In the past, shook, shook. In the participle, shaken, shaken, tá? Olha aí, então é irregular, tá? Shook, shaken. Vamos agora para o to apply. Algumas pessoas que falam inglês traduzem isso errado para português como aplicar,
Tá? Normalmente, quando você está applying for a job, o que você está, na verdade, é se candidatando. Tá? Então, você tem o apply, de aplicar, mas você também tem o se candidatar, por exemplo, a uma vaga de emprego. Ok? Let's listen. To apply, To apply. In the past, we say applied, applied. In the participle, applied. applied as well. Let's go. Esse próximo significa o que? Você adiar uma coisa. Tem uma reunião amanhã, não dá, vamos botar para a semana que vem. You faz o que com ela? To postpone, To postpone. In the past, we say postponed, postponed. In the participle, we say postponed. postponed. Também, esse T, ele é mudo, tá? Postpone. Segundo, agora a gente tem to bow, tá? Eu sei que alguns de vocês já devem ter visto bow, que é o arco, né? Tipo de arco e flecha, mas aí é o verbo to bow, que tem um pouco a ver. Que é exatamente você fazer o quê? Reverência, tá? Você dá aquela dobradinha para frente, you bow. Você está fazendo reverência, ok? Vamos ver isso aí. To bow, To bow. In the past, we say bowed, bowed. In the participle, bowed. bowed as well. E o último que é nod. O que é nod? É você acenar com a cabeça. Aquele velho, e aí? Ou então, quando você fala sim, isso é um nod, tá? É um aceno com a cabeça. Ok? Então, vamos lá. To nod, To nod. In the past, nodded, nodded. In the participle, nodded. nodded as well. Very good. Let's go on to useful expressions. Prestando atenção, gente. Let's go. 18. Useful expressions. To shake hands. To shake hands. Como eu falei lá, ó, eles não apertam mãos, tá? Eles shake hands, né? Porque a gente chacoalha a mão da pessoa, né? Quando a gente encontra elas. Então, to shake hands. Let's see it in a sentence. The businessmen shook hands and started the meeting. The businessman shook hands and started the meeting. Então, os homens de negócios, o quê? Eles apertaram as mãos, né? And started the meeting. Importante lembrar, gente, que tradução a gente não traduz palavra por palavra. Em inglês, a gente chacoalha a mão. Em português, a gente continua dizendo apertam as mãos. Tá? Você não vai traduzir essa frase como os homens de negócios chacoalharam as mãos. A gente traduz como shook hands, apertaram as mãos. Ok? Cuidado com essas translations aí, minha gente. Continuando, então. To be sure to. To be sure to. Esse é bem comum a gente ver e muita gente tem dificuldade com essa tradução aí. To be sure to, certificar-se. Tá? É você certificar, você ter certeza que alguma coisa aconteceu. Então vamos lá, por exemplo, vamos ver essa frase aí. If you're going out, be sure to take your raincoat. If you're going out, be sure to take your raincoat. Ou seja, certifique-se de pegar sua capa de chuva. Nesse caso aí, o be sure, você está dizendo, tenha certeza, olhe, cheque. Tá? Então você, to be sure to take your raincoat. Certifique-se de pegar sua capa de chuva. Ok? Next, let's see. Part-time, full-time. Part-time, full-time. E aí, vamos ver o que a gente consegue entender na frase. He works part-time. He can't work full-time because of college. He works part-time. He can't work full-time because of college. Então, a ideia aí é, ele trabalha meio período. Part-time, a gente está falando de meio período. É quando você trabalha, por exemplo, só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Você trabalha por volta de 4 ou 5 horas. Tá? Diferente do full-time, que é o que? Jornada integral. Você começa de manhã, sai no final da tarde, ou começa à tarde, sai no final da noite. Ok? Então, essa é a ideia de part-time e full-time. Nesse caso aí, he works part-time, ele trabalha meio período, he can't work full-time because of college. Ele tem faculdade, então ele não pode trabalhar jornada integral. Ok? Very well, let's go to speak up. Então, prestando atenção e repetindo, guys. Let's go and go. Book 2. Lesson 18. Speak up. Do you want it here or there? Do you want it here or there? It doesn't matter to me. It doesn't matter to me. Who could help? Who could help? A lawyer will be very helpful. A lawyer will be very helpful. What's a good interview tip?
What is a good interview tip? Making a first good impression is a good tip. Making a good first impression is a good tip. What did they do? What did they do? They shook hands and left. They shook hands and left. Left aí, passado do verbo to leave. Eles foram embora. Can we start the meeting? Can we start the meeting? We should postpone the meeting. We should postpone the meeting. Will he apply for the job? Will he apply for the job? Olha o apply aí, se candidatar para o emprego. He's not prepared to apply for the job. He is not prepared to apply for the job. I haven't seen Tom lately. I haven't seen Tom lately. Do you know Tom's whereabouts? Do you know Tom's whereabouts? Você sabe o paradeiro? Você sabe onde ele está? How did you feel? How did you feel? I felt so insecure. I felt so insecure. What did she ask him? What did she ask him? She asked him if he was going out. She asked him if he was going out. Who did they greet at the door? Who did they greet at the door? They greeted the guest at the door. They greeted the guest at the door. What must I pay first? What must I pay first? Be sure to pay the light bill first. Be sure to pay the light bill first. Will he win? Will he win? He's confident of winning. He's confident of winning. She works part-time. She works part-time. Why does she work part-time? Why does she work part-time? What did the doctor prescribe? What did the doctor prescribe? The doctor gave me a prescription for headache pills. The doctor gave me a prescription for headache pills. Do we still have some time? Do we still have some time? We must run, otherwise we'll be late. We must run, otherwise we will be late. Did she have the cake ingredients? Did she have the cake ingredients? She had all the ingredients but the eggs. She had all the ingredients but the eggs. Very well. Let's go on to grammar file. Voltando aí para indirect speech, part 2. Então a gente já tinha visto aí, né? Como a gente fala que uma pessoa disse uma coisa. E agora quando a pessoa pergunta, olha só, vamos lá. Então prestando atenção aí, gente, ó. Mary asked. Então isso aqui é o que Mary perguntou. Do you speak English? Então, ó, como está no passado, ela perguntou, então a gente vai responder também no passado. Mary asked if I spoke English. Mary perguntou se eu falava inglês. Então a ideia aqui, a tradução é quase direta, tá certo, gente? Mary perguntou se eu falava inglês. Mary asked if I spoke English. Are you American? Mary perguntou, are you American? Mary asked if I was American. Mary perguntou se eu era americano. Did you call me? Mary asked if I had called her. Então, olha só. Aqui ela está no passado, perguntando de algo que está mais no passado ainda. Tá? Então, a gente vai usar o past perfect. Tá? Ó, Mary asked if I had called her. Vamos para o português aqui. Você ligou para mim? Então, o quê? Isso foi no passado. Só que ela estava me perguntando de algo que aconteceu antes. Então, Mary perguntou se eu tinha ligado para ela, tá? Então, tinha ligado. Por quê? Porque está mais no passado do que a pergunta dela. Belezinha? Ela perguntou, what are you doing? E aí, a gente tem, ó, Mary. Haha, não tem if, tá? Então, Mary asked what I was doing. Tá? Mary perguntou o que eu estava fazendo. Ok? Então, não tem o if aí, porque ela não perguntou se eu estava fazendo algo. Ela perguntou o que. Mary asked what I was doing. Prestar atenção, né? Can you drive? Ou seja, ela perguntou o quê? Se eu consigo dirigir. Então, do mesmo jeito que a gente tem o can, a gente vai usar o could. Tá? O could não é como se fosse o passado do can. Se eu poderia dirigir. Can you drive? Você pode dirigir? Mary asked me if I could drive. Mary perguntou se eu poderia ou podia dirigir. Tranquilinho, gente? Very well. Let's go review. Today
We saw warm-up, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. Next time, we'll go on to part 2, job interview tips. Algumas dicas aí, ó, tips, tá? De jobs interview. Reminders, stay tuned to the instructions from CRA, okay? The instructions are important. Remember to do your homework, tá? Eu vou estar corrigindo e dando para vocês aí em breve, ocorreram uns probleminhas, mas vocês vão receber essas correções todas aí, ok? And it will count as attendance. A gente está contando presença a partir desse homework. Alright, guys? Very well. This has been it for today. A gente se vê no próximo conteúdo online, ok, galerinha? Um abraço enorme. I'll see you next time. This is Mr. Vítor signing out. Bye bye.